Você sabia que a gente conhece menos o fundo do oceano do que a superfície de Marte? A NASA mapeou mais de 98% de Marte. Do nosso próprio oceano, a gente mal passou de 25% com detalhes. Lá embaixo, onde a luz do sol nunca chegou, tem coisas que fariam até filme de terror parecer brincadeira de criança. E o pior, a maioria dessas coisas é real. Foi filmada, está catalogada. Eu sou o Nathan, e hoje a gente vai descer juntos numa viagem que nenhum humano deveria fazer sem proteção. Respira fundo porque depois de 1000 metros de profundidade, ninguém pode te ouvir gritar. E mesmo que pudesse, não teria como te ajudar a tempo. O oceano cobre 70% do nosso planeta. Isso todo mundo aprendeu na escola. O que ninguém te contou é que 95% dele continua completamente inexplorado. É um mundo alienígena bem aqui na Terra, no nosso quintal. A gente gasta bilhões procurando vida em outros planetas, mas tem formas de vida aqui que parecem ter saído de pesadelo. Nas últimas décadas, com robôs submarinos e câmeras especiais, a gente começou a arranhar a superfície desse abismo. E o que encontramos desafia tudo que a biologia achava que sabia. Algumas coisas são vivas, respiram, caçam, se reproduzem. Outras a gente nem sabe explicar direito até hoje. São sons, são estruturas, são anomalias que a ciência ainda debate. Nesse vídeo, separei 5 dos achados mais bizarros e assustadores já registrados por expedições oficiais. Não é lenda de pescador. É dado, é vídeo, é fato. Fica comigo até o final, porque o número 1 não é um animal. E ele vai mudar como você vê o mar para sempre. Você nunca mais vai entrar na praia do mesmo jeito depois de hoje. Eu te garanto. Para entender o quão estranho é lá embaixo, você primeiro precisa entender a Fossa das Marianas. É o ponto mais profundo dos oceanos, com 11.000 metros de profundidade. É tão fundo que se você pegasse o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e jogasse lá dentro de cabeça para baixo, ainda sobrariam 2 quilômetros de água por cima do pico. Agora pensa na pressão. Na superfície, a gente vive com uma atmosfera de pressão. Lá embaixo são 1.100 atmosferas. São 1.100 quilogramas de peso em cada centímetro quadrado do seu corpo. Traduzindo para ficar claro, é como ter 50 aviões Boeing 747 estacionados em cima da sua cabeça, ao mesmo tempo. Se você fosse lá sem um submarino de titânio, seu corpo viraria pasta em menos de um segundo. Seus pulmões colapsariam, seus ossos quebrariam, seu sangue ferveria. E mesmo assim tem vida. Isso que não faz sentido. Em 2012, o diretor James Cameron, o mesmo de Titanic e Avatar, desceu sozinho até lá num submarino especial. Ele passou 3 horas no fundo. Sabe o que ele disse que viu? Um mundo desolado, quase lunar. O chão parecia feito de açúcar fino. Silêncio absoluto, escuridão total. Mas quando acenderam as luzes do submarino, dezenas de anfípodes, tipo camarões transparentes de 30 centímetros, nadavam em volta como se fosse a coisa mais normal do universo. Vivendo tranquilamente onde a gente morreria instantaneamente. Cientistas depois encontraram até bactérias que comem metal e madeira que caem de navios. A vida não só sobrevive lá, ela se adaptou. A pergunta que fica na minha cabeça é: se algo tão frágil, tão pequeno, consegue viver no lugar mais hostil da Terra, o que mais pode estar escondido no escuro, em cavernas que a gente nunca mapeou? Agora imagina que você está num submarino de pesquisa a 1.300 metros de profundidade. Tá tudo escuro. Você liga os holofotes de alta potência para filmar. E isso aqui está te encarando bem na frente do vidro. Esse é o tubarão duende, Mythosucurina houstoni. Chamam ele de fóssil vivo porque a espécie dele existe há 125 milhões de anos. Para você ter ideia, ele já nadava nesses oceanos quando os Tyrannosaurus Rex dominavam a Terra. Ele viu os dinossauros nascerem e morrerem, viu meteoros caírem, viu continentes se separarem. E continua aqui igualzinho. A pele dele é semi-transparente num tom rosado. Você consegue enxergar os vasos sanguíneos e os órgãos por baixo. Parece doente, parece morto, mas está perfeitamente vivo. E quando ele ataca alguma presa que passa perto,
acontece uma coisa que não tem em nenhum outro tubarão. A mandíbula inteira se projeta para frente num estalo. Literalmente parece que o rosto dele desmonta e salta para pegar a comida. Ele vira um monstro por meio segundo e depois volta ao normal. Ele vive tão fundo, numa pressão tão absurda, que quando pescadores acidentalmente trazem um para a superfície, ele morre em minutos. Os órgãos não aguentam a descompressão. Ele pertence ao escuro. Ele evoluiu para o escuro e, sinceramente, ainda bem que ele prefere ficar lá embaixo. Porque pensar que essa coisa nada no mesmo oceano que a gente usa para surfar, para nadar nas férias, dá um arrepio diferente na espinha. A gente compartilha o planeta com isso. Se o inferno resolvesse criar um mascote, com certeza seria o peixe-diabo negro. O nome científico é Melanocetus johnsonii, mas peixe-diabo combina mais. No breu total a 4.000 metros de profundidade, essa é a única luz que existe por quilômetros ao redor. É como uma lâmpada no meio do deserto à noite. Os peixes menores, crustáceos, lulas curiosas, eles veem aquela luzinha, acham que é comida. Ou acham que é um parceiro, chegam perto, inocentes, e acabam numa boca que é praticamente só dentes. Os dentes dela são finos como agulhas e virados para dentro. Não tem como escapar. Uma vez que mordeu, já era. É um beco sem saída. Mas a parte mais bizarra, mais perturbadora nem é a caçada. É o macho. O macho do peixe-diabo é minúsculo, do tamanho da sua unha. Ele não tem a vara de pescar. Ele não caça. Ele não tem nem sistema digestivo completo. A única função dele na vida, a única razão para ele existir, é achar uma fêmea no escuro infinito. Quando ele encontra, ele morde ela na barriga e nunca mais solta. O corpo dele começa a se fundir com o dela. Literalmente, os vasos sanguíneos se conectam. A pele se junta. Os órgãos dele, exceto os testículos, se dissolvem e são absorvidos. Ele vira só um par de testículos grudado na fêmea, recebendo nutrientes do sangue dela e fornecendo esperma para o resto da vida dela. Algumas fêmeas chegam a ter 6 ou 8 machos grudados no corpo ao mesmo tempo. A natureza, no fundo do mar, não tem tempo para romance. Não tem jantar à luz de velas. Só tem eficiência brutal para a sobrevivência da espécie. E isso, para mim, é mais assustador que qualquer monstro com dentes. É a falta total de individualidade. Nem tudo que assusta lá embaixo é vivo. Nem tudo tem dentes ou garras. Em 1997, a NOAA, a agência americana que estuda os oceanos, captou um som vindo do Pacífico Sul. Um som ultrabaixo, mas extremamente poderoso. Chamaram de bloop. O bloop era tão alto, tão potente, que foi ouvido por sensores de áudio no fundo do mar a 5.000 quilômetros de distância um do outro. Para comparar, o som de uma baleia azul, o animal mais barulhento do planeta, não chega nem perto disso. Teorias de criaturas gigantes, maiores que baleias, surgiram na hora. A internet pirou. Provavelmente foi o som de uma geleira gigante se partindo na Antártida. Um iceberg do tamanho de uma cidade rachando no fundo do mar gera uma energia sonora absurda. O som viaja milhares de quilômetros na água. Mas isso me leva ao ponto final, ao mais assustador de todos, os naufrágios, porque o som do bloop prova uma coisa. O oceano amplifica, o oceano guarda, o oceano esconde. A 3.800 metros de profundidade, o Titanic ainda está lá, silencioso, intacto em muitas partes. No chão do oceano ao redor dele, tem pares de sapatos perfeitamente alinhados. Sapatos de couro, onde os corpos se decompuseram há mais de 100 anos. Sem luz, sem oxigênio, sem bactérias que decompõem a couro. O tempo parou. É um cemitério congelado e o Titanic é só um. Navios vikings, galeões espanhóis cheios de ouro, submarinos da guerra, aviões. Cada um é uma cápsula do tempo. Uma tragédia congelada no escuro. O oceano não devolve o que leva. Ele só guarda. Ele é o maior museu do mundo e a gente não tem o ingresso para visitar. Tem um trem, por exemplo. Um trem de passageiros inteiro que caiu de uma balsa nos Estados Unidos em 1910. Está lá até hoje, a 90 metros, com as janelas intactas.
Ninguém sobreviveu. E ninguém nunca mais viu. Depois de tudo isso, depois de ver essas criaturas e ouvir essas histórias, é fácil olhar para o mar e sentir medo. E talvez a gente deva mesmo sentir. Um respeito misturado com pavor. Porque o fundo do oceano te lembra de uma coisa fundamental. A gente não manda aqui. A gente é visitante. A gente é frágil. Lá embaixo, as regras de biologia, de física, de vida, são outras. A vida se adapta ao impossível, ao que a gente jurava que mataria qualquer coisa. Cada vez que descemos mais fundo, com tecnologia melhor, a gente não encontra respostas. A gente encontra mais perguntas. E isso é aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. É a prova de que nosso planeta ainda tem segredos. Se você chegou até aqui, comenta para mim qual dessas criaturas te deu mais calafrio. Foi o tubarão doente? Foi a ideia do peixe-diabo? Ou foi o silêncio dos naufrágios? Quero saber. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou o Nathan. E lembre-se sempre, a gente só conhece 5% do oceano. 95% é escuridão. Imagina o que tem nos outros 95%. Imagina o que a gente ainda vai descobrir.